paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Bruna Soares e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o pastor Edson Vicente, que está como candidato à presidência da Convenção Cadeso no Espírito Santo. Pastor Edson Vicente, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Bruno. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado. E eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que vão nos assistir quem é o pastor Edson Vicente. A paz do Senhor para todos os irmãos, ministros da nossa querida Convenção Cadeso. Eu sou casado com a irmã Márcia Joia Vicente há 39 anos e bem casado, né? O amor da minha vida. Me deu 3 filhos queridos, me ajuda na igreja, no reino de Deus. Eu sou o segundo tesoureiro da Convenção Geral hoje, pelo 3º mandato, diretor executivo da Sename e também eu sou pastor da Assembleia de Deus ali em Alvorada e Domingo Martins, há 20 anos. Sou filiado a Cadeso há 30 anos, desde 1996. Eu amo a Cadeso. Tenho um carinho muito grande pelos pastores e eu me coloquei, Bruna, à disposição para ser presidente da Cadeso, não por vaidade, mas porque eu amo vocês. Ministra Cadeso, conto com seu voto, sua confiança. Me dê uma oportunidade para mostrar o meu trabalho, meu serviço no reino de Deus. Também eu sou contador de profissão, eu tenho um escritório de contabilidade Ebenezer, meus filhos todos trabalham ali. E também eu tenho formação na área de economia, fiz especialização em economia 3 anos. E depois eu migrei para ciências contábeis, sou formado em ciências contábeis, formado também em bacharel em Direito. E também eu tenho 2 pós-graduação em contabilidade gerencial do 3º setor, que inclui as igrejas também. Pastor Edson, como o senhor estava dizendo, o senhor tem 30 anos de Cadeso, tem uma vasta experiência como segundo tesoureiro da CGADB. E eu gostaria de fazer uma pergunta bem polêmica para o senhor. Nós sabemos que muitos pastores têm grande resistência com a nossa convenção pelo fato do braço político. Muitos pastores têm resistência, não concordam. Eu gostaria de perguntar ao senhor, primeiro, o que o senhor pensa sobre a política e a convenção? E segundo, qual o projeto do senhor para reintegrar esses pastores que estão afastados pelo receio político de volta ativa na nossa convenção? Irmã Bruna, agradeço a pergunta, muito proveitosa, e dizer a todos os senhores que eu estive na convenção de 2000 a 2018 como 3º tesoureiro da Cadeso, diretor. Eu participei da mesa por muitos anos e obtive experiência e entendo que a política ela é necessária, uma política verdadeira, mas que a convenção precisa separar essa parte política do eclesiástico, do reino de Deus. A política precisa das pessoas. Todos nós precisamos, né? Nós vivemos num mundo globalizado e precisamos entender que esses pastores precisam entender que a direção da Cadeso, trazer o respeito do nome da Cadeso, e a Cadeso ela vai saber tratar com muito carinho e amor a todas as pessoas que se colocarem à disposição da política, para que elas possam mostrar os projetos. E os projetos precisam se alinhar à palavra de Deus. E aqui na palavra de Deus, aos irmãos e à irmã Bruna, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Ademosto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. As pessoas precisam mostrar que elas querem, porque a política é fazer o bem-estar social. E a Cadeso está proposta em fazer o bem social para todos os ministros que são reflexo dos membros das igrejas no Estado do Espírito Santo. Então nós vamos resgatar esses valores, os princípios da palavra de Deus, e vamos tratar todos com humanidade e dizer que a Cadeso ela vai ter uma nova mentalidade nessa área e os pastores vão retornar a Cadeso felizes, porque o principal ato da Cadeso é unificar, renovar toda essa estrutura que está um pouco em defasagem para o reino de Deus. Pastor Edson, eu estive observando a campanha do senhor e vi o senhor visitando muitos pastores do interior, muitos pastores que estavam bem arredios à convenção. Vi o senhor retendo apoio e isso alegrou muito o nosso coração por saber que são campos sérios, pastores prestigiados
e que lutam contra esse sistema corrupto, esse sistema embaraçoso que às vezes cerca o ministro de uma grande convenção. E eu observei que o Estatuto da CADESO, antigamente, ele não permitia que o membro da mesa diretora fosse candidato ou pré-candidato eleitoral. E depois eu vi que esta cláusula ela foi revogada e agora se permite que o membro da mesa ele possa ser candidato, ele possa ser mesmo ali um vereador, um deputado. E eu gostaria de perguntar se o senhor vai revogar essa permissão ou se o senhor vai acrescentar alguma coisa. O ministro da mesa diretora, ele pode ser candidato diante da sua visão ou ele deve se resguardar o máximo possível? Irmã Bruna, eu agradeço a Deus por essa pergunta, porque muitos pastores questionam sobre isso. Nós estaremos fazendo uma alteração no estatuto para que os diretores não tenham vantagem política, porque isso aí cria um mal-estar entre os pastores. Então, ministro, nós vamos voltar, porque na nona alteração eles incluíram isso aí, tiraram essa objeção, mas nós pretendemos que nenhum diretor ocupe cargo político, para que a convenção fique isenta, não é que seja ruim, mas pode ser pessoas no nosso meio evangélico ocupar funções de governo, seja prefeitura, governo estadual, não tem problema. O problema é os diretores não se envolverem nessa área. Sim, eu concordo com esse ponto de vista do senhor, porque a gente sabe, irmãos, que dentro de uma sociedade, independente da área, seja ministros de uma convenção, empresários, ter pessoas honestas e leais e vão ter os nem tão honestos e nem tão leais. E quanto mais a gente puder preservar o ministro da mesa diretora, melhor é, porque não vai ter dúvidas sobre o bom conduzir da obra do Senhor. E é isso que a chapa Renova CADESO preza, que o ministro ele venha ter uma honraria, qual a palavra que eu posso usar para você que está nos ouvindo? Uma conduta irrepreensível e inquestionável. Certo, pastor Edson? Certo, é o que diz a Bíblia, o ministro precisa ser irrepreensível, seja aprovado e aprovado por Deus, principalmente pela sociedade. E a Renova CADESO vem com essa transparência, essa unidade de entender que nós, ministros, fomos separados para servir a Deus e toda a comunidade. Pastor Edson, o senhor acabou de falar comigo que não tem resistência a políticos. Até porque nós sabemos, não somos leigos, que somos cidadãos do céu, mas estamos na terra e temos que exercer bem o nosso papel aqui. Diante disso, eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor. Nós estamos diante de um cenário e eu, com a minha pouca experiência, mas bastante trabalho com jovens, eu tenho visto, e também com o meu filho, para quem não sabe, eu tenho um filho de 1 ano e um filho de 9. Nas escolas, uma doutrinação muito grande com crianças. Nós estamos vendo ideologias contrárias à fé cristã, à palavra de Deus. Estamos vendo um levante do inferno, mirando diretamente crianças, jovens e adolescentes. De contrapartida, na Convenção CADESO, a gente vê uma grande divulgação em cima do órgão da UMADS, responsável pelos jovens, mas a gente não ouve falar do órgão competente do Ministério Infantil, a gente não vê nenhuma movimentação e a gente pouco ouve falar da UCAADS, que é o responsável pelos adolescentes. Eu gostaria de perguntar qual o projeto o senhor tem para o Ministério Infantil, que pelo mundo está sendo tão atacado e tão doutrinado, para os adolescentes e para os jovens. Qual o projeto do senhor? Bruna, graças a Deus, essa pergunta é muito interessante. Eu venho trabalhando nisso alguns anos atrás. Inclusive, na Convenção Geral, tem um projeto, a proposta que nós fizemos em 2016, e está se aplicando no Brasil todo, chamado Rede Assembleana de Ensino, que são os colégios assembleanos. Então nós queremos implantar e construir o colégio modelo aqui na Grande Vitória, inclusive esse terreno da CADESO, começar com um colégio na área infantil, fundamental e médio, atingindo a área de criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, e a convenção estruturar isso aí através de eventos que venha a trazer uma capacitação, pessoas capacitadas para trazer essas famílias e aplicar esse colégio assembleano em todas as cidades do estado do Espírito Santo. Essa é a minha meta, porque eu amo o trabalho que as crianças, elas fazem parte
fazer parte da igreja de hoje. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos com muito carinho e defender elas e aplicar no coração delas a palavra de Deus. Instrui a criança o caminho que deve andar e nunca se esquecerá dele. Então, a criança, o jovem, o pré-adolescente vai ter uma atenção especial quando eu assumir a presidência da CADESO. Pastor Edson, durante a nossa conversa, a gente pôde conhecer um pouquinho do projeto do Senhor quanto às crianças, adolescentes e jovens. Mas há uma área da sociedade que precisa ser muito cuidada e com atenção redobrada, que é a família. E nós sabemos que dentro da CADESO existe a UNEMAT, que cuida da união feminina da nossa convenção, e também, agregando valor, nós temos muitas AGOs e EBOs. Eu gostaria de perguntar se a Chapa Renova CADESO tem projetos para a UNEMAD, tem projetos para AGOs e EBOs, se o senhor pode contar um pouquinho pra gente. Irmã Bruna, com certeza, pastores, ministros, irmãs, esposas de ministro e demais irmãs, ciclo de oração. Nós, Bruna, estamos preocupados com a família. E por isso nós vamos trazer nas AGO palestra que fala sobre a unificação do casamento. Hoje em dia está se falando muito de divórcio, né? A pessoa casa. Então nós vamos trazer palestrante que vai estar dando uma preparação, porque o casal desunido destrói a família. E essa não é a intenção da palavra de Deus, é unir a família. Então a CADESO, ela nasceu para unir os ministros, unir as esposas dos ministros, unir os jovens, adolescentes. Então esse trabalho nas AGOs da CADESO, nós vamos ter um trabalho múltiplo, que seria são os encontros dos ministros, as reuniões, e paralelamente as irmãs vão ter um espaço para elas, a UNEMADES, valorizando a mulher e também valorizando o jovem, o MADES, as crianças, adolescentes, fazer uma reunião compacta. Então, trazer informação precisa e conhecimento da palavra para que a família se fortaleça cada vez mais. Pastor Edson, eu pude observar que o senhor tem um projeto belíssimo de renovação para a CADESO, mas eu gostaria que o senhor destacasse algumas das principais propostas que o senhor tem para Deus, assim abençoando, o senhor ganhe esta eleição, o senhor venha colocar em prática na CADESO. Olha, irmão Bruno, eu tenho, antes de tudo, o desejo de fazer um trabalho de conquistar a terra, né? Como Josué, lá em Josué capítulo 1, Bruno, amado irmão, versículo 6, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Amado ouvinte, ministro da palavra de Deus, igreja do Senhor, eu me sinto um Josué para desbravar toda essa estrutura que nós vemos na nossa convenção, e a igreja expandiu o reino de Deus, cooperando e ajudando os pastores. Uma das maiores propostas minha é cuidar do irmão, do pastor, sentir o que ele sente lá no campo, porque eu sou pastor também, Bruno, e nós pastores somos segundo o coração de Deus, e eu quero ajudar todos eles. A maior proposta minha é amar os pastores da CADESO. Não sou da CADESO, mas todos os pastores do Estado do Espírito Santo e do Brasil. E nós temos, entre tantas propostas, o SAM, o Serviço de Atendimento a Ministro. Colocar ali menores aprendizes, dar oportunidade para gerar emprego a CADESO e dar um bom atendimento aos pastores, reformar aquele prédio da convenção, dar uma estrutura melhor e implantar também, além do colégio assembleano, que vai atingir a camada de criança, a parte infantil até a parte juvenil, também a capacitação de obreiros, capelania e também uma novidade, aulas de Libras, aonde, Bruna, temos hoje no Brasil 2,6 milhões de pessoas surdas-mudas que precisam ser inclusas também para conhecer o Evangelho de Cristo. Essas almas, amigo, elas precisam de Cristo, como nós. E por causa dessa deficiência, nossas igrejas não têm essa habilidade, e a CADESO vai trazer isso para as igrejas, aulas presenciais e online também, aqueles que não podem chegar até o prédio da CADESO. Então, essas são as propostas que nós temos, entre outras propostas. A valorização também dos itinerantes, pregadores, fazer um portfólio, Bruno, para apresentar os pastores, com aval da presidência e diretoria da CADESO. Eu creio que nós teremos muitos frutos para estar sendo recolhidos pelos pastores, pelas igrejas,
e uma nova convenção, uma renova Cadeeso. É um compromisso de nós estarmos mais perto das necessidades dos ministros e da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edson, eu e meu esposo, o evangelista Michael, nós somos pregadores itinerantes. E essa parte que o senhor fala de um portfólio, de uma recomendação, uma apresentação, sim, para nós é uma alegria, porque muitas das vezes fica um pouco bagunçado, verdade, e duvidoso. Será que esse pregador itinerante está em comunhão? Será que ele tem pastor? Como que está a vida dele na congregação? E agora a convenção se preocupar em dar referência, e ao mesmo tempo que a convenção se propõe a dar referência, você, amigo pastor, amigo líder, vai ter a segurança de saber, não, eu estou convidando, mas é uma pessoa séria, está debaixo da bênção. Isso é bênção para os dois lados, tanto para quem vai, tanto para quem convida e recebe. Então, mais uma notícia boa da chapa Renova Cadeeso. E dizer que renova Cadeeso compromisso com você.